Bom dia. Eu vou falar uma coisa mais geral. Vocês viram que teve algumas aulas sobre patologias específicas. E eu vou falar sobre um poema antigo, que é o poema ABC, no tratamento das doenças dermatológicas, e vou falar também sobre outros pontos, os pontos mais descritos nos trabalhos científicos. Vou começar falando das funções da pele. A pele é o órgão mais extenso do corpo, é um órgão muito importante, ele trabalha na homeostase do nosso organismo. Se tem uma alteração na barreira cutânea, existe uma alteração interna. Então, vou falar um pouco sobre a barreira cutânea. A barreira cutânea ela é formada por queratinócitos, que se transformam em corneócitos, que produzem substâncias químicas, como defensinas, catelicidinas, que ajudam na proteção da pele. Existem também as células de Langerhans, que são células de defesa do organismo, os melanócitos, que produzem melanina e distribuem dentro dos queratinócitos, que é importante na proteção contra a radiação solar. A termorregulação da pele é feita pelos plexos vasculares superficiais, pelos plexos vasculares profundos, por glândulas sudoríparas écrinas, por glândulas sudoríparas apócrinas e glândulas sebáceas. As funções da pele. Você pensa no tecido gorduroso, ele é muito importante. Por quê? Ele tem um papel de amortecimento do trauma, isolamento térmico, reserva de caloria. Ele tem uma função endócrina, como, por exemplo, a leptina, que age no hipotálamo e regula a fome e o metabolismo energético. Ele age na remodelação dos tecidos e na fagocitose. Essa remodelação dos tecidos, existem células-tronco que ficam depositadas na região da gordura, que quando existe uma lesão em qualquer órgão, em qualquer região, essas células migram e fazem essa remodelação. As unhas fazem parte da proteção das extremidades dos membros, auxiliam no pinçamento e aprisionamento dos objetos. Os cabelos têm relação com os valores sociais e psicológicos, ele reflete o bem-estar pessoal. Quando uma pessoa está bem, está equilibrada, o seu cabelo vai estar bonito, sedoso, brilhante. Você pensa, um paciente com um hipotiroidismo, o que acontece? O cabelo vai ficar seco, quebradiço, áspero. Se você tem uma deficiência de alguma vitamina, você vai ter uma ação no cabelo. Se você tem uma anemia, uma deficiência de ferro, começa a ter queda de cabelo, o cabelo perde o brilho. Então, ele é importante observar. A pele. Enfim, a pele é muito importante porque ela é síntese de vários produtos metabólicos, como a vitamina D. Se você tem uma lesão cutânea, essas substâncias que a pele produz, ela vai ter uma certa deficiência. Então, é muito importante manter as funções da pele, cuidar bem da pele. Eu vou falar um pouco dos pontos de acupuntura. Isso é só para mostrar que os pontos de acupuntura eles são diferentes, eles são especiais. É diferente do resto do tegumento. Então, ele é distribuído sobre áreas de baixa resistência elétrica, ou seja, alta condutividade elétrica. Tem alta capacitância, atenuação acústica, aumento da concentração de mucopolissacarídeos e colágeno, aumento na densidade de gap junctions, aumento na concentração de óxido nítrico, norepinefrina e da substância P. E esses pontos eles foram organizados em canais ou meridianos que apresentam a função de condução preferencial pelo corpo. Os meridianos eles podem representar o desenvolvimento de planos de migração dos tecidos embrionários. Existe a migração dos nervos, tem relação com os receptores de fibras nervosas A e C localizadas na pele e no músculo. A migração das artérias, que tem os nervos simpáticos perivasculares. Por isso, quando você tem uma lesão arterial, uma úlcera arterial, por exemplo, a dor é intensa. Se você tem uma úlcera de Stase, uma úlcera venosa, essa úlcera não é tão dolorosa quanto a úlcera arterial.
tem a ver com os nervos. Tem os dermátomos, os miótomos, as linhas de Blástico. Essas linhas de Blástico são linhas de migração de queratinócitos durante a embriogênese. E os planos de face muscular. Sim, eu vou falar um pouco sobre um sintoma, que é muito importante dentro da dermatologia, que é o prurido. O prurido, ele é caracterizado por uma sensação desagradável. Ele é caracterizado por irritação, formigamento ou desconforto peculiar da pele ou membranas mucosas que causa o desejo de coçar as áreas afetadas. Uma boa parte das doenças dermatológicas cursam com prurido. Muitas vezes, o paciente ele não está tão preocupado com a lesão em si, mas com o sintoma. O prurido ele pode ser leve, pode ser moderado, pode ser intenso ou apaixonado. O prurido ele pode ser tão intenso que a pessoa não consegue dormir, não consegue comer direito. Ele afeta a vida. Então, isso daqui é só para ilustrar a importância desse sintoma. Espero que a unha te baste para esse teu labor eternamente. Faz parte de um dos castigos. E é um castigo terrível, né? Prurido. Ele pode ser localizado ou difuso, ele pode ser classificado como prurido proprioceptivo, neurogênico ou psicogênico. Existem os fatores ambientais associados, como exposição à roupa de lã, transpiração, toxinas bacterianas e, eventualmente, fatores psicológicos. Existem os mediadores químicos associados, como, por exemplo, a histamina, os peptídeos produtos das proteases, a taxinina, os peptídeos opioides, as prostaglandinas e eicosanoides relacionados, fator de ativação de plaquetas e citocinas. Lembrar que as síndromes paraneoplásticas, o nosso organismo produz proteínas anômalas, fazem pico monoclonal e podem produzir um prurido intenso. Quando vocês pegarem aquele prurido intenso, que não melhora com nada, vocês fazem acupuntura, e mesmo com acupuntura não melhora, é importante fazer pesquisa de doença paraneoplásica. As doenças paraneoplásicas que mais cursam com prurido são as doenças de linhagem mieloproliferativas. Então, pede um hemograma, pede uma eletroforese de proteína para ver se tem pico monoclonal e encaminha o paciente se necessário. Síndrome paraneoplásica, o prurido só vai melhorar com a retirada da causa. É importante falar, a pele está relacionada ao pulmão, ao meridiano do pulmão. Então, quando a gente for fazer agulhamento, a gente vai fazer escolhas e vai escolher alguns pontos de pulmão também. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, a pele e os pelos estão relacionados com o Fei, está relacionado com o Wei Qi, que é o Qi de defesa, é causada por deficiência congênita, influenciado por vários fatores patogênicos externos, como o vento, a umidade, o calor, a secura. O meridiano do pulmão, ele é o taim da mão, a circulação dele ocorre entre 3 e 5 horas da manhã. Então, vocês lembram que as crises de asma são desencadeadas nesse horário, 3 e 5 horas da manhã. Então, é acompanhado de tosse, acordar cedo, inchaço facial pela manhã. É interessante que os pacientes com prurido intenso, eles não conseguem dormir nesse horário. Esse é o horário que eles acordam, que eles têm pesadelo, que eles se sentem... Eles têm aqueles pesadelos que eles estão sendo picados por piolhos, que eles estão sendo atacados por vermes. Então, quando você conversar com o paciente com prurido intenso, pergunta para ele qual é o horário da madrugada que ele costuma acordar. Normalmente é nesse horário. O meridiano do pulmão recebe energia do GAN, fígado, e transfere para o meridiano do Dashan e do intestino grosso. Por isso é importante o tratamento desses meridianos, como foi falado na aula anterior.
A cor é branca, o elemento é metal, o clima seco, a emoção está relacionada com a tristeza, com o desgosto. Os órgãos dos sentidos é o nariz e seios da face. O tecido é a pele e os pelos do corpo. A estação do ano é o outono, a secreção é a coriza e o sabor picante. Aqui tem as funções do Fei, que governa o Qi, a respiração, controla a dispersão do Wei, Qi e Jin Ye na pele, regula a abertura dos poros, controla a descendência do Qi dos fluidos corpóreos, regula a passagem das águas, excreção de Jin Ye e pela sudorese e urina, controla a pele e pelos através da relação com o Wei Qi, que é o órgão de defesa contra os fatores patogênicos externos. Abre-se no nariz, que é a olfação e a inalação, governa a voz, controla o meridiano do pulmão, os vasos, governa a alma corpórea, que é o Po. Esse slide eu coloquei por causa da profundidade da circulação do meridiano. O primeiro meridiano na circulação é o pulmão, depois vem o baço, o fígado, o coração e o rim. Na profundidade de agulhamento. Por isso, quando vocês fizerem um agulhamento para tratamentos de doenças dermatológicas, é para fazer um agulhamento mais superficial, para pegar o meridiano do pulmão. Quanto mais profundo, a profundidade vai tratar as várias regiões que circulam os meridianos. Agora eu vou falar sobre um poema, que é o tema dessa aula, que é um poema antigo. Esse poema foi encontrado numa província de Taiwan, que é a província onde nasceu o pai do Dr. André Tsai, que é o nosso presidente do Congresso. Esse poema ele é pequeno, ele fala o seguinte: os pontos Qi, Shi e Shihai são essenciais nas doenças dermatológicas. Ele dá somente 2 pontos. Ele fala que agulhas de acupuntura cutânea, seguido por ventosa, são capazes de curar as doenças refratárias. Então, quando você tem uma doença cutânea, uma alteração, você faz um tratamento normal, não tem muita resposta, você faz uso de associação com ventosa. Você pode usar aquela agulha de mãos pequena, aquela dongbang mesmo, de mão pequena. Agora tem umas outras agulhas mais fininhas. Você coloca a agulha no ponto, pega aquela ventosa de plástico mesmo, coloca em cima, usa aquela menor e você tira o ar. Tira 2 vezes para não ficar muito forte, para não fazer muito hematoma. Os pacientes aqui no Brasil, eles se incomodam muito com as manchas, com os hematomas. Então, eles aceitam melhor esse tipo de tratamento em áreas mais cobertas do corpo, mas avisa que pode durar até 14 dias, mais ou menos, o hematoma. Tá? C. Tonificar ou sedar. Dependendo do excesso ou da deficiência de energia, fará a terapia mais perfeita. Isso é muito importante. E, para fazer isso, precisa fazer um diagnóstico pela medicina tradicional chinesa e precisa ser um diagnóstico bem certinho. Se você fez um diagnóstico, fez o tratamento, não está melhorando muito, tenta repensar o diagnóstico, tenta ver se deixou passar alguma coisa. Então, assim, manipulação de agulha é importante. Se vocês forem ver, os pontos de no uso da acupuntura, ele não é especial, não tem pontos extras maravilhosos, são pontos que nós usamos no dia a dia, mas existem formas de manipulação desse ponto, e a forma de manipulação desse ponto faz a diferença na hora de você fazer o tratamento. Esses são os outros pontos mais citados na literatura, nos trabalhos científicos. Tá? Desses pontos aqui, nós vamos discutir mais para frente. Eu vou falar um pouco do ASH agora. O ASH Point, na dermatologia, não é como nas doenças musculares, nas dores, que você vai e faz um agulhamento profundo. Normalmente, o agulhamento é superficial
e aqui dentro desse ash point entra o agulhamento, o cercamento das lesões. É importante lembrar que existem muitas doenças dermatológicas que cursam com um fenômeno chamado fenômeno isomórfico ou fenômeno de Koebner. Então, se você fizer um estímulo muito intenso, um trauma intenso na pele, ela pode aparecer, quando a doença está ativa, ela pode aparecer lesão nesta região, como, por exemplo, vitiligo, psoríase. São doenças que, se você estimular intensamente, pode aparecer lesão no local. Tá? Então, o agulhamento é mais superficial e não estimula muito. Vou falar um pouco sobre o intestino grosso 4. O intestino grosso 4 é um dos pontos importantes. Ele é muito importante. É um golden point, é um ponto yuan, é ponto mestre para a região da face e da boca. Regula o Eiti e a transpiração, regula calor. Lembra dos pacientes que têm hiperidrose, você pode usar ele. Ponto mestre para a região da face e da boca. Lembra das acnes, das dermatites periorais, da rosácea, da dermatite seborreica. Existem várias doenças dermatológicas que têm uma preferência pela face. Qualquer doença que cursa com calor, lesão eritematosa, avermelhada, lesão edematosa, lesão que apresenta alteração de temperatura, você pode usar os pontos que retiram calor. Intestino grosso 11 é um dos 2 pontos descritos no poema. É um ponto muito importante na dermatologia, é um ponto para retirar prurido. É um golden point, é um ponto Rho. Ele retira calor e vento da camada superficial da pele e resfria o sangue. Muitas das doenças dermatológicas agudas têm a ver com fogo no sangue. Se você tem um diagnóstico de fogo no sangue, você usa o intestino grosso 11. Ele localiza no cotovelo flexionado, na extremidade lateral da prega do cotovelo. Agulhar em direção ao olecrano é um agulhamento superficial para prurido. Eu, particularmente, gosto de fazer um agulhamento profundo, transfixação para coração 3. Vocês viram na aula passada que o coração 3 ele é muito importante para acalmar a mente. Então, as doenças dermatológicas, um dos pilares no tratamento da doença dermatológica é acalmar a mente. Então, você precisa usar pontos para acalmar a mente. E esse é um ponto que você faz isso. Você acalma a mente, vira, direciona em direção ao olecrano, tira o prurido, retira o calor e o vento da camada superficial da pele. Então, se o paciente não aceita muitas agulhas, você usa um ponto mais específico. Baço pâncreas 6 é o ponto de encontro dos 3 rins da perna. É um golden point, é um ponto Lô de grupo, ele tonifica o yin. Ele é importante nas doenças dermatológicas que cursam com alteração, com piora relacionado ao ciclo menstrual. Existem pessoas que têm doenças exacerbadas, acne, por exemplo. A acne piora quando está perto do período menstrual. As doenças inflamatórias, hidrosadenite. Muitas das pacientes que têm hidrosadenite, elas inflamam no período pré-menstrual, no período menstrual. Quando você vê associação com o período menstrual, você não pode esquecer de usar o baço pâncreas 6 associado. Baço pâncreas 10, esse é aquele ponto do poema, que é um ponto muito importante. Ele é importante na regulação do sangue. As doenças de pele causadas por calor no sangue, estase sanguínea e anemia. Esse ponto é um ponto que dá para fazer ventosa, o paciente aceita melhor, se você precisar de fazer. Estômago 36 é um outro ponto, que é um ponto muito importante. Ele é um golden point, tonifica o Ti do Wei e do Pi,
Pode remover mucosidade e calor. É um ponto Rho, uma área inferior do estômago. É ponto mestre para tratamento de patologias do abdômen, ponto mar do alimento. Ele é uso para imunoestimulação, tonificação do Ti em estados de fraqueza, de tonturas e alergia. Esse é um ponto importante quando você quer economizar corticoide. Corticoide sistêmico nunca é bom usar. A gente usa só quando necessário e o mínimo possível. Vocês viram que a psoríase, ela piora, ela melhora quando você usa o corticoide sistêmico, mas volta muito intenso. E, muitas vezes, muito mais grave depois do uso de um corticoide sistêmico. Então, nunca use corticoide sistêmico em paciente com psoríase, mesmo que sejam umas placas pequenas. E isso é um ponto usado para evitar o uso de corticoide. E ele funciona muito bem. RIMAI-2, ele é um ponto de conexão com o meridiano do fígado. Ele trata distúrbios uroginecológicos, também trata as doenças dermatológicas associadas com com o ciclo menstrual, com essa parte mais uroginecológica. Do MAI-1, esse ponto eu não tenho experiência, mas é um ponto Luo, ele é descrito nos trabalhos científicos. Ele tem o cruzamento do RIMAI, da vesícula biliar, do rim, do fígado. Ele retira calor e tranquiliza o Shen. É um ponto calmante. Esse ponto ele faz parte dos 13 pontos do espírito, de Galvu. Então, quando o paciente tem excesso de pelo pelos corpos, não é aquele excesso genético, tá? É aquele excesso de pelos associado à alteração hormonal e distúrbios do trato urogenital. Do MAI-14, é o ponto de cruzamento de todos os meridianos Yang, promove a circulação do Yang-Qi, dissipa o vento e elimina a sensação de frio. É o ponto mar de Qi, trata vento, regula a superfície e filtra o calor. Todo ponto que retira calor funciona bem nessas doenças dermatológicas. Ele trata doenças causadas por calor e vento. RIM-9 é o ponto Xi do Yin Wei Mai. Trata distúrbios psíquicos, estados de inquietação, cãibras na região sural. Ele é um ponto importante para tratamento das intoxicações, intoxicação alimentar, intoxicação medicamentosa. Pulmão 1 é o ponto Mu do pulmão, é o ponto de cruzamento com o baço pâncreas. Ele filtra calor do sanjiao. Ele é importante no tratamento de doenças pulmonares e é importante no tratamento de todas as doenças cutâneas. Pulmão 7 é um Golden Point. Ele tonifica o Qi do Fei e estimula a sua descendência. É um ponto Luo. Ele é ponto de abertura do RIMAI. É um ponto de comando para núcleo e occipício. Ele é um ponto importante. E ele é um ponto importante porque ele também é ponto de abertura do RIMAI. Qualquer patologia ginecológica associada à lesão cutânea também é um ponto importante para se associar. Bexiga 13 é o Shu do pulmão. É usado em todos os tratamentos de doenças pulmonares. É importante que ele é usado no tratamento das doenças crônicas. As doenças dermatológicas crônicas, não pode esquecer de usar os pontos Shu. Bexiga 40, ele é mais para doença aguda. Ele é um ponto, ele filtra calor, ele resfria o sangue e trata doenças de pele como eczema, erisipela, furúnculos, alergias, urticária. Fígado 14, é o ponto Mu do fígado, é o ponto de cruzamento com o baço pâncreas, o Yin Wei Mai. Retira calor do sangue, regula o fígado e o estômago. Coração 7, é o ponto Yuan, é ponto de sedação, elimina calor no meridiano Tai Yang. Ele é um ponto calmante, qualquer ponto calmante é importante, funciona bem. Vesícula biliar 20, é o ponto de cruzamento com o triplo aquecedor, o Yang Wei e o Yang Chao Mai. Ele tira vento, calor, patologias com vento, com calor, as urticárias, funciona muito bem. Outros pontos de sedação. Pericárdio 6, extra head neck 3, do MAI 20,
a escalpiana de Wen, todos esses pontos que sedam, que melhoram a ansiedade, aurículo, acupuntura, vocês podem associar. Lembra, tratamento de doença dermatológica, tem que tirar a ansiedade, precisa sedar, precisa acalmar o paciente. Uma boa parte das doenças dermatológicas pioram com o estado emocional. Tem uma influência muito importante. E aí, as outras, lembra de pontos para retirar calor. Se você não lembra de nenhum ponto específico para dermatologia, não se esqueçam. Ponto para retirar calor. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia.